Abandonada e humilhada, mãe de menino doente encontra a salvação em um rico desconhecido. Clara caminhava pelas ruas cinzentas. A garoa fina começava a descer, como se o céu chorasse a dor que ela carregava. Pequenas poças se formavam, refletindo as luzes dos postes que piscavam, coadjuvantes de sua tragédia. O coração estava apertado. Seu pequeno Miguel, com apenas 5 anos, estava deitado em uma cama de hospital, lutando contra uma doença impiedosa. A cada dia que passava, Clara sentia o peso das dívidas crescerem, como se fossem sombras enormes, ameaçando consumi-la. O desespero a consumia lentamente, enquanto as lembranças de risadas e brincadeiras se tornavam ecos sombrios em sua mente. Cidade inteira compartilhasse sua aflição. Clara passou por um velho café que sempre foi acolhedor, mas agora parecia apenas um lugar frio, sem vida. Com seu olhar cansado, ela notou um grupo de pessoas discutindo em voz baixa. Mas a conversa logo se dissipou quando Clara se aproximou. Um deles lançou um olhar desconfiado em direção a ela, o que fez seu coração acelerar. Os rostos ao redor pareciam julgadores, como se cada um visse sua dor e pensasse que era culpa dela. Enquanto caminhava, Clara se perdeu em seus pensamentos, imaginando como tudo havia se tornado tão sombrio tão rápido, e foi nesse estado vulnerável e olhar intenso. Algo sobre ele era intrigante. Seus olhos, uma mistura de mistério e tristeza, pareciam carregar segredos de um passado inimaginável. Quando seus olhares se cruzaram, Clara sentiu um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança acendeu. Ele se aproximou, a passos largos, como se soubesse que ela estava precisando de ajuda. "Posso ajudar de alguma forma?" perguntou Augusto, sua voz suave quebrando o silêncio pesado. Clara hesitou. Um nó se formando em sua garganta. Como poderia aceitar a ajuda de um desconhecido? O orgulho a aniquilava, mas ao mesmo tempo a gratidão pulsava dentro dela. O que era mais forte? O desejo de proteger seu homem tão enigmático. A luta interna era intensa, como folhas secas sendo sopradas por um vento feroz. Mas antes que pudesse responder, um barulho perturbador ecoou pelas ruas. A agitação cresceu. Rumores sobre um escândalo envolvendo Augusto começaram a surgir. Intrigas e segredos obscuros ameaçavam flutuar pelo ar como fumaça. Clara se viu dividida. Até onde estava disposta a ir por amor? Ele poderia ser a salvação que tanto desejava ou apenas mais um golpe do destino? As perguntas dançavam em sua mente, como sombras em uma noite tempestuosa, deixando-a à beira de um abismo desconhecido. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara lutava com seus pensamentos, o barulho na rua começou a aumentar. A tensão no ar era palpável. Os murmúrios de outras pessoas tornaram-se ecos, mas tudo se apagou quando um grito agudo ressoou,
cortando o clima pesado como uma faca. Era um som desesperado, quase animal. O coração de Clara disparou. O instinto de mãe a impulsionou a correr em direção à origem do ruído. Ela viu um homem, um desconhecido, estava em pé ao lado de uma van branca que parecia ter parado abruptamente. Ele estava gesticulando intensamente, mas ninguém se aproximava. As pessoas apenas observavam. Suas expressões eram de confusão e medo. Clara se aproximou, ansiosa. O coração pulsava forte em seu peito. Então ela viu uma criança pequena, não muito maior que Miguel, estava caída no chão, com um corte profundo na cabeça. O sangue mundo girava ao seu redor. Foi como se o tempo tivesse parado. Parou para que ela absorvesse o que estava acontecendo. A cena a atingiu como um golpe cruel. Socorro! Alguém, por favor! O homem estava desesperado, mas ninguém parecia tomar uma atitude. Clara, sem pensar, se lançou para a frente. Ela se agachou ao lado da criança, o medo transformando-se em um ímpeto feroz. "Chame uma ambulância!" gritou, sua voz ecoando com a urgência. Mas quando ela olhou para o rosto da criança, congelou. Era Miguel, seus olhos cheios de terror e dor. O mesmo olhar que ela via no quarto de hospital, agora ali, na rua. Clara sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado. "Miguel! Meu Deus!" Balançou a cabeça, não conseguindo acreditar no que via. As lágrimas se misturaram com a chuva que caía, escorrendo pelo seu rosto. "Clara, ele precisa de ajuda!" A voz de Augusto preencheu o espaço ao seu redor, mas a raiva se acumulou dentro dela. Ele tinha se aproximado, mas como ele poderia saber o nome do filho dela? Como ele conhecia Miguel? "Você o conhecia?" Clara perguntou, sua voz tremendo. Augusto hesitou. Uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Eu vi você no hospital. Eu sou amigo do médico dele." Ela sentiu uma onda de desespero. "Amigo? Que amigo? Você é um estranho para mim." O grito saiu como um sussurro amedrontado, mas cheia de dor. Augusto parecia hesitar, e Clara percebeu que sua reação estava atraindo olhares. As pessoas agora se aproximavam, mas o que elas veriam? Uma mãe desesperada? Ou uma mulher que não consegue proteger seu filho? Então, outro grito ecoou. Desta vez era um policial que havia chegado. Mas o olhar no rosto dele não era de compaixão. Ele estava analisando a situação. Sua expressão dura. "O que está acontecendo aqui? Ele está machucado. Ele precisa de ajuda." Clara poderia sentir o peso da culpa e do medo dos olhares dos outros. Mas enquanto ela tentava se levantar, uma voz familiar irrompeu do fundo da multidão. Uma mulher com um casaco vermelho. Seu olhar era intenso e... Não deveria ter deixado ele sair sozinho. O mundo de Clara, que já estava em frangalhos, desmoronou ainda mais. A mulher era alguém que ela não via há anos. Alguém do seu passado. "O quê? O que você está fazendo aqui?" A resposta veio como um sussurro. Nesse exato momento, Clara percebeu que o cenário que a cercava estava muito mais conectado do que ela imaginava. O passado e o presente se chocavam. O olhar de Augusto se tornou mais profundo, como se tudo o que ele escondia estivesse prestes a ser revelado. Era mais do que um laço entre eles. Era uma teia intrincada de segredos que poderiam destruir não só Clara,
mas tudo ao redor dela. A adrenalina pulsava enquanto ela tentava juntar os fragmentos, sabendo que nada seria como antes, e a verdade estava prestes a ser revelada de um jeito que poderia mudar tudo. Clara ficou paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. Não deveria ter deixado ele sair sozinho! O olhar dela perfurava Clara como uma faca. Era como se o mundo estivesse girando em câmera lenta, cada rosto ao redor se distorcendo, suas vozes se tornando um mero eco. O policial franziu o senho, os murmúrios da multidão subindo em tom, misturando-se à chuva que agora caía mais forte. Você o conhece? Clara se virou, a voz tremendo, procurando respostas na mulher com o casaco vermelho. O que você está dizendo? O coração dela batia forte, cada batida preenchida com uma mistura de pânico e indignação. A culpa é sua! Você sempre foi irresponsável! A mulher gritou e a multidão começou a se aglomerar, as expressões de desdém e reprovação tomando conta. Clara sentiu seu estômago revirar, porque essa mulher estava ali. Que tipo de passado perturbador estava prestes a ser exposto? Mãe, ajuda! A voz familiar de Miguel tremia, espalhando o desespero dela como um veneno. Ele gemeu, tentando se mover. Clara estava paralisada, presa entre a urgência de socorrê-lo e a necessidade de entender. Augusto chegou mais perto. Seu tom agora urgente. Clara, precisamos agir. Ele precisa de ajuda agora. Mas as palavras dele estavam enredadas na confusão da situação. Como você sabe o nome dele? Ela disparou. A desconfiança irrompendo como uma tempestade. O olhar de Augusto ficou sombrio e ele abriu a boca para responder. Mas não havia tempo. A mulher do casaco vermelho começou a falar de novo. Você estava lá, não estava? Na noite em que tudo aconteceu. As palavras derraparam da língua dela como se fossem farpas. Os rostos ao redor se contorceram. Muitos começando a sussurrar, criando um rugido de murmúrios. Foi você quem o deixou ir, Clara. Você e as suas promessas vazias. Chega! Gritou um policial, tentando acalmar a situação. Mas o dano já estava feito. Os olhares agora focados em Clara. A mulher cercada pela culpa. O peso da responsabilidade esmagando-a. Você não pode fugir do que fez. A mulher continuou, com um sorriso amargo, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. O vento começou a soprar, levando as palavras pesadas como folhas secas. Clara não sabia mais o que pensar. O que estava acontecendo? A criança no chão era seu filho, e ela devia estar focada em salvá-lo. Mas as revelações da mulher deixavam uma marca profunda. Então, sem aviso, um grito estridente cortou o ar, fazendo todos se virarem. Um estrondo, uma van havia avançado para cima da multidão, os pneus gritando em uma frenética tentativa de parar. Clara ficou imóvel, o terror a paralisando. O caos se instaurou. A multidão começou a correr em desespero, cercando-a. O olhar em direção a Miguel foi o último relance antes que tudo se tornasse um borrão. A van atingiu alguém antes que Jack tivesse tempo de pensar. Clara não conseguia ver se era mais uma vítima, mas a dor a abalou como um choque. Miguel! Ela gritou. O eco do nome ressoou em desespero. Mas a van, o som do metal se esmagando, era um grito ensurdecedor. O tempo parecia ter parado, como um filme congelado em um momento crítico. As pessoas começaram a gritar, e Clara viu Augusto se mover, tentando proteger Miguel. Mas sua consciência estava dividida. O que podia fazer? As palavras da mulher ainda dançavam em sua mente.
E de repente, tudo que ela pensava que entendia começou a desmoronar. Então, entre o caos, um telefone tocou. O som cortou aquele momento como uma lâmina, e a mulher do casaco vermelho alinhou seu olhar gelado em Clara. Você não sabe tudo sobre seu filho, Clara. Há coisas que você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Neste instante, Clara sentiu um frio profundo na espinha. A revelação pairava no ar, uma verdade devastadora prestes a emergir. O que poderia haver por trás do cúmulo de dores e segredos? E então, como se todos os olhares estivessem esperando, o telefone tocou de novo. A verdade viria à tona. Mas a que preço? Clara precisava saber, mas a resposta poderia destruir. Tudo que ainda restava. Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. Você não sabe tudo sobre seu filho, Clara. O eco da frase a atingiu como um soco no estômago. A multidão, que antes parecia apenas um emaranhado de rostos, agora a observava, curiosa e impiedosa. O agente do caos estava aqui, em forma de segredos. Eu conheço o Miguel, a mulher do casaco vermelho continuou, sua voz soando tremenda e desafiadora ao mesmo tempo. Ele não é só seu filho, Clara, não é o que você pensa. A expressão sombria no rosto de Clara se transformou em incredulidade. Como assim? O que você quer dizer com isso? E a chuva caía mais forte, como se a própria cidade estivesse testemunhando a catástrofe desmoronando ao redor dela. O policial estava em silêncio, apenas observando. Clara sentiu olhares diretos, julgadores, como facas. Ele precisa de ajuda! Alguém, por favor! Ela gritou. Mas a atenção estava agora nas revelações, não na urgência do momento. O Miguel, ele tem um pai diferente. A mulher continuou, cada palavra mais pesada que a anterior. Você não deveria estar cuidando dele sozinha. Você fez as escolhas erradas, Clara. Os murmúrios da multidão aumentaram. Clara sentiu que os olhos se fixavam nela, pesados com julgamento e curiosidade. O semblante de Augusto escureceu ao ouvir aquilo. Ele parecia em choque, como se em um pesadelo que não terminava. O que você está dizendo? Foi tudo o que ele conseguiu responder. Ele é filho de um homem que você havia tentado esquecer. A mulher com o casaco vermelho avançou um passo, mas o olhar de Clara, agora cheio de determinação, se manteve firme. Nem mesmo a chuva poderia apagar essa faísca. Não, isso não é verdade! Clara gritou, seu rosto ruborizado de indignação. Cada palavra dela era uma brasa ardente. Mas enquanto tentava se manter em pé, as lembranças começaram a assombrá-la. O que ela havia realmente deixado para trás? Você teve uma chance e não soube segurá-la, a mulher a desafiou. E agora, o que você vai fazer? Doar seu filho a um desconhecido? O caos crescia e a tensão estava tão palpável que Clara mal conseguia respirar. O que mais poderia ser verdade? Chega! O policial interveio, suas mãos levantadas como se tentasse segurar a tempestade. Precisamos de uma ambulância. A prioridade é a criança. Mas logo após a ordem, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O pânico tomou conta quando uma sirene de ambulância começou a soar ao longe. Mas não era isso que prendia a atenção de todos. Clara viu algo se aproximando, a van que havia atropelado, agora parada, com a porta lateral se abrindo abruptamente. Um homem alto e robusto saiu, seus olhos escaneando a multidão até se fixar em Clara. Havia algo ameaçador sobre ele.
Clara! Ele gritou, fazendo todos os olhares se voltarem. Eu estou aqui! Venha! Clara ficou paralisada, um nó na garganta. Como ele sabia seu nome? O homem foi se aproximando e, em meio ao tumulto, ela percebeu que o rosto dele era familiar. Mas a mente dela estava em chamas. Quem é você? Clara perguntou, tentando manter a voz firme. O homem sorriu, mas suas intenções eram obscuras. Eu sou o que você escolheu deixar para trás. Estou aqui para buscar o que é meu, ele declarou, revelando um sorriso que não era de alegria, mas de posse. Clara se lembrou da noite em que tudo aconteceu, a dor de seu passado ressurgindo como um monstro. Os olhares da multidão agora oscilavam entre Clara, a mulher com o casaco vermelho, Augusto e esse novo homem, um enigma aterrador, que estaria prestes a explodir. Clara sentiu um frio gelado descer pela espinha. O que aquele homem significava? E qual era o papel do Miguel nessa história intrincada? Enquanto seu mundo se dividia entre segredos e traumas, o coração de Clara pulsava com uma nova urgência. A verdade se aproximava, mas a que custo? Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. Eu sou o que você escolheu deixar para trás. Estou aqui para buscar o que é meu. O pânico cresceu como uma onda imensa, engolindo todos os seus pensamentos. A multidão, antes atenta ao sofrimento de Miguel, agora estava completamente absorvida pela nova e surpreendente revelação. O rosto do homem se tornava mais familiar, não só pelo passado que ela tentava enterrar, mas por algo que estava prestes a explodir. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, sua voz quase soando como um eco tênue, perdido em meio ao caos. Eu sou David, ele afirmou, um sorriso estreito e frio formando-se em seus lábios. Seu passado voltou para assombrar você, Clara. Ele gesticulou, indicando à multidão, que continuava a murmurar em espanto. E agora é hora de confrontar o que você esqueceu. As palavras a atingiram como um soco e o tempo parecia parar. David, o nome a fez lembrar do amor que tinha perdido, de suas promessas dilaceradas. Mas havia algo mais. Um ponto crucial que nunca mencionaram um ao outro. Poderia ser verdade? Essa ideia a fez hesitar. Não, isso não é possível. Clara balbuciou, os olhos a cada segundo se arregalando mais. A chuva batia forte, misturando-se com suas lágrimas. Você não pode ser. Eu sou o pai de Miguel. David gritou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado e encarando-a, como se estivesse esperando que ela finalmente visse a verdade. Você não escapou de mim. Nunca. Miguel estava no chão, sofrendo. Clara não conseguia focar em nada mais, enquanto as vozes pareciam se dissipar ao seu redor. O olhar de Miguel, cheio de dor e medo, era uma faca cravada em seu coração. O que ela havia feito? O que aconteceria agora? Clara, você precisa entender. Augusta interveio. Sua voz estava repleta de urgência. Isso não é hora para discutir o passado. Precisamos de ajuda. Ele olhou para a van, sua expressão mudando de preocupação para pânico enquanto a sirene se aproximava. O policial, tentando manter todo o caos sob controle, se aproximava de David. Você não pode ficar aqui! E enquanto o tumulto aumentava, mais as pessoas se afastavam, deixando Clara sozinha, em seu desespero. Ele não é só seu, David repetiu, a voz agora mais calma, quase possessiva. Miguel é nosso. Você deveria ter me contado quando ficou grávida. Agora ele precisa de nós. Clara sentiu a pressão se intensificar.
A luz do dia diminuía e a escuridão parecia se aproximar. As palavras de David a seguiam como sombras. Ele era o pai de Miguel. Como ela poderia não ter percebido? As lembranças, as promessas, as noites de pânico quando estava sozinha. Tudo se misturava em um turbilhão. David, isso não é lugar para resolver questões antigos, Clara murmurou, tentando se concentrar, mas a realidade se chocava contra suas defesas. Você não pode me deixar fora disso, Clara. Eu sempre estive aqui. Perdi você e agora não posso perder nosso filho. Ao dizer isso, ele se aproximou, seus olhos penetrantes, refletindo uma necessidade desesperada. Mas o tom emocional também exalava possessão. Antes que ela pudesse responder, o barulho da sirene se destacou. Uma agitação tomou conta. De repente, outro carro surgiu. Um SUV preto entrou em cena, cortando a multidão. As pessoas se agitaram. Os olhares se foram em direção ao novo veículo. Clara sentiu um frio na barriga. O que mais estava prestes a acontecer? Uma mulher de vestido elegante desceu do carro. Sua presença dominante desafiava a tempestade e o caos em torno. Com um olhar determinado, ela avançou na direção de Clara. Clara, você precisa sair! Eles estão atrás de você! O caos que até então teve um momento de frenesi, agora se transformou em um estado de alerta silencioso. Clara não conseguia entender por que aquela mulher parecia conhecê-la. E quem eram eles que estavam atrás dela? Quem é você? Clara sussurrou, sem ganhar resposta. Mas no fundo, algo começou a desmoronar. David observava, seus olhos refletindo uma mistura de medo e possessão. A tensão entre eles crescia, enquanto a realidade parecia desmoronar em 1000 pedaços. Novas alianças e antigas verdades, Clara. A mulher respondeu, e Clara percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar. A partir de agora, nada será como antes. E enquanto a tempestade se intensificava e a verdade se desenrolava diante dela, Clara sabia que o futuro que parecia tão claro estava agora envolto em névoa profunda, segurando segredos que poderiam destruir tudo o que ela amava. Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. A partir de agora, nada será como antes. A tensão no ar era palpável, quase eletrizante. O olhar de David era um misto de raiva e esperança. As pessoas ao redor, agora totalmente atraídas pela confusão, murmuravam, partilhando olhares de choque e curiosidade. O que mais estava por vir? Clara, precisamos ir! Gritou Augusto, seus olhos fixos na estrada enquanto as sirenes começavam a se aproximar. Ele ainda segurava o olhar dela, tentando transmitir alguma urgência. Mas o mundo de Clara estava desmoronando, e as palavras de David pareciam ecoar como um pesadelo. Ele é nosso filho. David repetia, quase como um mantra, como se tentasse conectar cada palavra a um fio de esperança. Mas o que ele estava dizendo não fazia sentido. Miguel, o menino que estava ferido, estava no chão, enquanto tudo parecia girar em torno dela. Ela tinha que agir. O policial tentava organizar a multidão, e as sirenes se aproximavam, quase ensurdecedoras. Alguém, por favor! Ele precisa de ajuda! Clara gritava, mas parecia que ninguém escutava. A mulher de vestido elegante se aproximou, seus olhos determinados. Clara, vamos! Mas antes que pudesse reagir, um grito cortou o ar. Um som agudo, quase animal, fez todo o sangue de Clara gelar. Miguel estava se contorcendo no chão, e a confusão tomou conta. O mundo ao seu redor começou a girar,
quando a multidão se separou de repente, e uma figura surgiu no centro do caos. Um homem alto e robusto, cobrindo metade do rosto com capuz, avançou com passos largos. Ele olhou diretamente para Clara e uma onda de pavor a atingiu. Clara! Ele gritou, e o medo que seu nome carregava fez todo o seu corpo tremer. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, lutando contra a tempestade de emoções. Eu sou quem você pensou que tinha deixado para trás, ele disse, suas palavras rápidas e cortantes. Então, enquanto Clara tentava processar a informação, o homem avançou. A multidão estava em silêncio, todos os olhos fixos naquele estranho. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei tudo sobre você, ele continuou, seu olhar penetrante fixado nela. E eu sei o que aconteceu com Miguel. Foi como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A revelação era como um estrondo. Miguel não era apenas filho de David, mas poderia ser filho de... Clara sentiu o mundo girar. Poderia aquele homem estar dizendo a verdade? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem ainda estava turva. Miguel, ele não pode estar. Não pode! Clara gritou, mas a dor das palavras se transformou em desespero. O que você sabe sobre o meu filho? O capuz foi puxado para trás e a identidade daquele homem se revelou. Eu sou o seu ex-namorado. Lembra de mim? Nós fizemos promessas e você se esqueceu das consequências. A chuva caía com mais intensidade. As nuvens escureciam e as luzes do hospital brilhavam como estrelas perdidas. O coração de Clara disparava. As risadas do passado foram arrastadas por esse presente sombrio. Não, isso não pode ser verdade, Clara murmurou, tentando se afastar, mas ficou presa no furacão de sentimentos. O olhar de Augusto se tornava cada vez mais confuso, enquanto a mulher do vestido elegantemente desafiador observava, esperando a próxima jogada. Você precisa escutar, o ex-namorado disse. Sua voz urgente. Miguel não é quem você pensa que é. E eu posso comprovar. A resposta está mais perto do que você imagina. Clara sentiu a pressão aumentando em seu peito. Seria possível que tudo o que acreditava fosse uma grande mentira? As palavras bailavam em sua mente e cada pessoa ao seu redor parecia cobrar um preço por isso. A verdade está prestes a sair, Clara, o homem continuou, agora com um tom grave. Se você não agir agora, pode perder seu filho para sempre. No instante que se seguiu, a realidade a golpeou com um novo nível de dor. As sirenes ecoaram, enquanto as luzes da ambulância iluminavam tudo com a promissora esperança de socorro. Mas para Clara, tudo isso apenas intensificava a sensação de desespero. A verdade estava se aproximando, pesando sobre ela como uma nuvem negra. E enquanto a tensão no ar se acumulava, tudo o que Clara poderia fazer era esperar o que viria a seguir. O que de fato estava prestes a ser revelado. Clara se sentiu presa em um labirinto de segredos, onde cada resposta poderia mudar tudo ou acabar com tudo. Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. A partir de agora, nada será como antes. A tensão era palpável, eletrizante. As revelações sobre Miguel gritavam em sua mente. Enquanto David se aproximava, seu olhar dividido entre raiva e desespero. O caos estava prestes a se intensificar. Miguel, precisa de ajuda! Gritou Augusto. Mas a multidão estava distante, perdendo-se nas palavras de David.
Clara olhava para o chão, lutando para processar tudo. As sirenes se aproximavam, mas o que realmente a aterrorizava eram as verdades reveladas. Clara, você não entendeu ainda? David avançou. A voz entrecortada, quase implorando. Ele não é só seu, e você sabe disso. Ele pode não ser o que você imagina. Clara sentia o coração acelerar, o pânico tomando conta. O olhar de David era intenso, somado à pressão da mulher de vestido elegante que a encarava com urgência. O barulho da multidão apenas aumentava, como um turbilhão. Um grito estridente cortou o ar. Foi inesperado e aterrador. Clara virou-se rapidamente e, para seu horror, viu uma figura surgindo ao longe. Um homem descendo de um carro preto, disparando em direção a ela. O coração parecia querer explodir do peito. Quem era ele? O pânico tomou conta e a multidão começou a retroceder, criando espaço para aquele desconhecido. Não! Não venha aqui! Clara gritou, recuando instintivamente, mas a figura não parou. Ele se aproximou e tudo ao seu redor parecia se esfumar. O homem tinha um semblante familiar, mas não conseguia colocar o nome. A pressão aumentava, os olhares convergiam e a tensão era palpável. Clara! Ele gritou, e o som a atingiu com força. Sou eu, Rafael! Lembra de mim? O mundo de Clara começou a girar novamente. Rafael? O ex-namorado que tinha desaparecido sem deixar rastro? A dor de lembranças passadas a consumia, e as vozes ao redor tornavam-se um eco distante. O que ele estava fazendo ali? E por que agora? Agora você decide, Clara. Rafael continuou, sua voz agora carregada de emoções. A verdade sobre Miguel precisa sair. E eu tenho provas. Mas não é só isso. Nesse momento, outro grito ecoou. Alguém estava se aproximando com pressa e Clara viu uma mulher correndo para o meio da confusão. Sua expressão estava pálida, os olhos cheios de pânico. Quando chegou mais perto, Clara a reconheceu. Era Patrícia, sua antiga amiga. Clara, não podemos deixar que eles levem Miguel! Patrícia gritou, com a respiração ofegante. Eu sei o que está acontecendo. O mundo de Clara começou a desmoronar. As palavras de Rafael, a proximidade de David, a urgência de Patrícia a deixavam confusa e atordoada. Apenas a dor do momento presente parecia real. Os olhares da multidão se tornavam cada vez mais pesados, e as vozes emitidas se tornavam murmúrios inquietantes. Miguel, ele não está só em perigo por causa do passado. Rafael começou, e sua voz agora tinha um peso que Clara nunca havia ouvido. Tem algo mais. Eles vêm atrás de você. E Miguel, ele é a chave. Que chave? O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz tremendo de ansiedade. Eles não querem só você. Eles querem Miguel. Ele é especial demais. Precisamos protegê-lo antes que seja tarde demais. Rafael declarou, e as palavras saíram como um trovão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Miguel não era apenas uma criança doente. Havia algo mais em seu pequeno corpo que atraía perigos inimagináveis. A multidão se dispersou em pânico quando a verdade começou a se espalhar. As revelações esmagavam a razão, e o olhar de David ficava cada vez mais sombrio.
O que isso significa? O que você está escondendo, Clara? Ele exigiu, a raiva substituindo a esperança. E nesse momento, tudo que Clara pensava que sabia caiu como um castelo de cartas. A sirene da ambulância soou mais próxima. Mas ela não conseguia pensar na ajuda. Como poderia ela salvar Miguel se soubesse que ele era o alvo? A incerteza a dominava. O que estava prestes a acontecer? O que Rafael realmente sabia? Clara se sentiu cercada entre seu passado, suas escolhas e a revelação que poderia destruir tudo. E, enquanto se virava para olhar Miguel, um frio percorreu sua espinha ao perceber que talvez nada seria igual novamente. Um último grito rasgou a noite, mas não era de socorro. Era um chamado antes da tempestade. E com isso, o futuro de Clara se tornava uma nuvem pesada, carregando segredos prontos para desabar. Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. A partir de agora, nada será como antes. Ela sentia a pressão aumentar. A multidão olhava e a atenção estava toda sobre ela. O coração disparava agora, pulsando com o peso das revelações. David estava próximo, sua expressão se transformando em uma mistura de medo e urgência. Miguel, precisa de ajuda! Augusto gritou outra. Mas parecia que o desespero estava se perdendo entre as revelações devastadoras. Clara queria gritar, mas o pânico a estava engolindo. O que você quer dizer com ele não ser o que você imagina? Sua voz soou alta e cheia de desespero. Clara, a verdade é que Miguel é... Rafael começou e a tensão se amplificou em um fio cortante. Antes que pudesse terminar, algo inusitado aconteceu. Um estrondo ecoou atrás deles. A calçada tremeu levemente e a multidão se virou confusa. O que era aquilo? Clara olhou para trás. Um caminhão com as luzes apagadas estava se aproximando rapidamente. O horror tomou conta ao ver que não havia ninguém ao volante. Era como um pesadelo tomando forma adiante. Dela, o caminhão acelerou, sem parar. Cuidado! Alguém gritou. Naquele instante, o caminhão colidiu com uma coluna. Em segundos, um grande pedaço de metal veio em sua direção. Clara sentiu o mundo girar em câmera lenta. Pensou em Miguel, que estava lá, no chão, precisando dela. A multidão gritou e correu, mas Clara se viu paralisada mais uma vez, como se estivesse encarando a inevitabilidade. Clara, saia daqui! David gritou, puxando-a. Mas estava tarde demais. O impacto fez tudo escurecer por um momento, e o som da colisão era ensurdecedor. Ela ouviu o grito de Miguel, ecoando por entre os barulhos. O espaço em torno dela se transformou numa confusão total. Quando a poeira assentou, Clara havia caído com o corpo estirado na calçada. O caminhão estava parado, mas o caos continuava. As pessoas estavam por todo lado, algumas tentando ajudar, outras apenas correndo para longe. Miguel, o desespero a fez gritar. O coração batia descontrolado em seu peito enquanto ela tentava se levantar. Mas a dor a atingiu como uma avalanche. Ela finalmente se ergueu e viu Miguel. Ele estava ali, mas não se movia. Não! Seu coração parou. Clara correu até ele, mas as imagens ficaram distorcidas.
A mulher de vestido elegante estava ao lado, com um olhar fixo em Miguel. Ele está bem, certo? Clara perguntou, mas a dúvida crescia como uma sombra. A mulher começou, seu tom certeiro novamente. Preciso que você ouça. Então, do nada, um grito cortante ecoou. O ex-namorado de Clara, Rafael, olhou com algo parecido com reconhecimento. Meu Deus! Não pode ser! Ele se virou bruscamente, um rosto conhecido surgindo de entre a confusão. Era um homem que Clara nunca esperaria ver ali. Carlos? O choque a atingiu em cheio. Carlos, o irmão mais velho de David, estava ali, pálido, os olhos cheios de uma mistura de medo e raiva. A história deles, um segredo que Clara pensava estar enterrado, estava agora à superfície. Ela sabia que Carlos tinha coisas a dizer, coisas que poderiam mudar tudo. Clara, você não entende. Eles estão atrás de você e de Miguel, Carlos disse, a voz tremendo. Você precisa acreditar em mim. A tensão na voz dele era palpável. Todos ao redor começaram a se aglomerar, tentando entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? As conexões se tornavam cada vez mais profundas. As revelações sobre Miguel e agora Carlos estavam quebrando os limites do que Clara conhecia. Então, no meio da confusão, um lampejo de luz cortou o céu e um helicóptero surgiu, suas lâminas cortando o ar. A multidão olhou para cima e a sirene fazia o caos parecer ainda mais distante. Levante-se, Clara! Vá para Miguel! Alguém gritou de perto. Mas as vozes estavam se perdendo. A verdade que Carlos estava prestes a revelar poderia acabar com as esperanças que ela ainda guardava. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser a única solução. Sobre o que mais ela não sabia. Enquanto mais perguntas surgiam, Clara se sentiu mais perdida do que nunca. Longe da certeza, tudo o que ela pensava saber havia mudado, e as conexões que estavam se formando pareciam ainda mais complicadas. O que mais havia escondido dessa vida que parecia incontrolável? E Miguel? O que realmente era ele? Com o coração aos tropeços, a única coisa clara era que a tempestade estava só começando. E, enquanto as luzes do helicóptero brilhavam intensamente, a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava atrás deles? E qual era a verdadeira natureza de Miguel? Clara estava paralisada, as palavras da mulher reverberando em sua cabeça. A partir de agora, nada será como antes. O ar estava pesado, a tensão subia a cada segundo. David se aproximava, os olhos fixos, numa mistura de urgência e desespero. Miguel precisa de ajuda, gritou Augusto. Mas Clara mal conseguia ouvir. O cérebro dela estava girando. A sirene do helicóptero cortava o céu e a poeira levantava-se ao redor, misturando-se com a chuva que caía. O mundo parecia um caos. Clara! Rafael, seu ex-namorado, gritou de longe, sua voz cheia de ansiedade. A verdade que você teme está prestes a ser revelada. Ela estava em choque. O que Rafael queria dizer? E o que ele tinha a ver com tudo isso? O olhar dele estava intenso e uma parte de Clara queria acreditar nele, mas a confusão a dominava. Miguel não é só seu! David concluiu, o desespero na voz dele. Você precisa entender. No meio toda a confusão, uma figura familiar surgiu na multidão. Carlos, o irmão de David, chegou mais perto. Seus olhos estavam arregalados. Clara, escute! Eu sei o que está acontecendo.
Ele parecia assombrado, mas havia uma urgência no tom. Calem-se! O policial estava agora gritando. Suas mãos tentavam controlar o pânico que se espalhava, mas a verdade pairava no ar, esperançosa e ameaçadora ao mesmo tempo. Clara! Miguel é! Carlos estava prestes a abrir a boca novamente, quando, de repente, tudo mudou. O helicóptero que sobrevoava começou a descer rapidamente. O barulho das lâminas aumentou e, sem aviso, uma pessoa pulou do helicóptero. O impacto foi monumental e todos olharam para cima, incrédulos. Era uma mulher. As pessoas gritaram, mas Clara ficou paralisada, reconhecendo o rosto. Era Laura, sua melhor amiga do passado. Mas havia algo diferente nela. O olhar de Laura era determinado e a expressão uma mistura de raiva e urgência. Clara! Ela gritou, sua voz cortando o ar. Você não sabe a verdade. Eles estão atrás de você e do Miguel, porque ele é a chave para tudo. Laura, o que você está dizendo? Clara sentiu a adrenalina subir, a confusão se intensificando. As palavras da amiga não faziam sentido. Ele não é só uma criança doente, Clara. Ele tem um poder que pode mudar tudo. E aqueles que o querem não vão parar por nada. Laura parecia frenética e Clara não conseguia compreender o que estava acontecendo. Poder! David esbravejou, os olhos finais cheios de fúria e desconfiança. Você está mentindo! Miguel é só uma criança. Não! Laura gritou de volta. Você não entende. O que Clara estava tentando esconder. Miguel não é apenas um menino. Ele é especial. E você? Ela olhou para Carlos. Em seguida para David. Vocês estão no meio de algo muito maior do que imaginam. O murmúrio na multidão cresceu. Olhos eram direcionados para Clara, julgando-a, temendo o que poderia vir a seguir. O peso das criaturas que estavam por trás de Miguel sempre estiveram presentes. Antes que alguém pudesse responder, uma explosão repentina cortou a clareza. O caminhão que antes estava parado começou a pegar fogo. Chamas altas iluminando o espaço, misturando-se à luz do helicóptero e criando uma cena surreal. As pessoas começaram a correr. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Clara, precisamos ir! Gritou Augusto, puxando-a pelo braço enquanto a fumaça se espalhava. O caos tomava conta. E ela sentiu como se o chão estivesse se rompendo sob seus pés. O olhar de Miguel, ainda do chão, se fixou nela. Mamãe, o que está acontecendo? E naquele instante, Clara percebeu. Ela não apenas tinha que protegê-lo, ela precisava descobrir o que realmente estava acontecendo antes que fosse tarde demais. A verdade que Laura trouxe e a dor do passado que nunca a deixou realmente, tudo estava prestes a explodir ao seu redor. Vá! Leve Miguel! Clara gritou, mas uma voz na multidão a cortou novamente. Clara, você não pode escapar da verdade! A mulher de vestido elegante estava próxima, seu olhar afiado como uma faca. E ao fundo, entre gritos e chamas, a resposta estava prestes a vir à tona, revelando uma conexão, um segredo que poderia destruir tudo que Clara acreditava. Ela sentiu a ansiedade apertar o peito. O que mais estava por vir? O que a verdade realmente significava para ela e para Miguel? Clara sentia o coração disparar. A adrenalina correndo por suas veias enquanto o caos se desenrolava à sua volta.
As chamas dançavam, iluminando a noite abafada, e o cheiro de fumaça se misturava ao medo no ar. Miguel! Sua voz estava carregada de desespero, a da palavra uma súplica. Ela se lançou na direção do filho, que ainda estava no chão, com olhos cheios de dor e confusão. A multidão em volta estava em pânico. Gritos e murmúrios se misturavam como uma sinfonia caótica. Claro que todos estavam preocupados, mas pouco importava. Somente Miguel existia em sua mente. Clara, preciso que você me ouça. Laura, sua amiga de longa data, estava ao seu lado, a urgência estampada no rosto. Seja rápida, antes que seja tarde demais. Clara apenas acenou, quase sem conseguir processar as palavras. O que Laura queria dizer? O tumulto crescia, e então o corpo de Miguel começou a se contorcer. Clara se ajoelhou ao seu lado, pegando a mão dele. Estou aqui, meu amor! Estou aqui! A dor nos olhos de Miguel era palpável, e Clara desejava uma solução mágica, um jeito de tirar a dor dele. É verdade, Clara! Rafael gritou, vindo em sua direção, seu olhar angustiado fixo nela. Miguel é especial. Se não agirmos agora, eles virão atrás dele. Quem vai vir? O que está acontecendo? Clara mal conseguia proferir as palavras de tanto medo. Ela olhou em volta. A pressão dos olhares da multidão a sufocava. Todo mundo estava esperando uma resposta que ela não sabia dar. A mulher de vestido elegante avançou, e Clara sentiu a raiva tomando conta de seu ser. Não é hora para segredos. Temos que proteger Miguel. As palavras saíram de seu coração como uma flecha. Quem vai proteger a gente? Vocês não estão sozinhos! Carlos gritou, seu tom firme, orientando os outros a formarem um círculo. A tensão no ar era quase elétrica, enquanto o helicóptero sobrevoava, as lâminas cortando o céu, criando uma tempestade de dúvidas. Clara respirou fundo, a adrenalina a forçando a lutar com o que sabia. Preciso da verdade agora! Sua voz ecoou, cortando as conversas e buscando respostas. Miguel a olhou, o olhar confuso e assustado. Mãe, o que está acontecendo? A realidade atirou contra um muro. Eu não sei, Miguel, mas vou descobrir. Com um impulso que ela não sabia de onde vinha, Clara se levantou, olhou para todos e logo viu David ali, parado, sem saber em que direção correr. Você sabe o que é que Miguel tem? Diga agora! O que quer que eu diga, Clara? Respondeu David, sua expressão eclipsada pela luta interna. Você precisa ouvir. Antes que ele pudesse terminar, um grande estrondo rasgou o céu. O caminhão que pegou fogo explodiu e a multidão iniciou uma correria desenfreada. Clara se voltou, ansiosa. Miguel estava com um olhar de horror. Mãe, estou com medo. Não se preocupe, meu amor. Estarei sempre aqui, gritou Clara, puxando-o para perto dela. Em um momento, quando tudo parecia prestes a quebrar, Laura avança com um olhar sério. Vocês têm que saborear as escolhas. Miguel pode ser a chave. Mas a que preço? David perguntou entre dentes, seu olhar incerto. Clara olhou nos olhos dele, buscando qualquer sinal de verdade. A intensidade do momento, como mais o estrondo, previu algo que estava para acontecer. E como um relâmpago, as verdadeiras intenções surgiram. Clara, precisamos ir agora! Patrícia, sua amiga, agarrou seu braço. Se não formos, eles não vão parar. Miguel está em perigo. O que você quer dizer com isso? Clara perguntava.
mas os rostos ao redor mostravam o quanto a realidade era brutal. Finalmente, ela entendeu. O passado, as promessas não cumpridas, tudo se iluminava. Clara sabia que ela precisava agir. Miguel, segure minha mão! E quando eles giraram para a saída, tudo virou um borrão. Clara sentia o peso de tudo o que eles já viveram. Uma nova era estava nascendo e ela não teria que enfrentar sozinha. A determinação crescia enquanto a flecha certeira da verdade a acertava. Mãe, você vai nos proteger? Miguel perguntou, com uma centelha de esperança nos olhos. Clara sorriu, seu coração pulsando com um calor renovado. Sim, Miguel, agora eu sei que podemos. No meio do caos, um feixe de luz rompeu a escuridão. Clara sentiu que a tempestade estava começando a se acalmar. As respostas ainda pairavam, mas no fundo, um novo começo oferecia oportunidades. E enquanto começavam a se afastar da confusão, ela sabia que tudo estava apenas começando. E neste clímax de emoção, queremos saber: você gostou dessa jornada? Não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para animar nosso conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você vai se surpreender com o que vem a seguir.